A origem da religião. O candomblé é uma religião derivada do animismo africano, onde se cultuam os orixás, voduns ou inquices, dependendo da nação. Sendo de origem totêmica e familiar, é uma das religiões de matriz africana mais praticadas, tendo mais de 3 milhões de seguidores em todo o mundo, principalmente no Brasil. Também é possível encontrar o chamado Povo do Santo em outros países, como Uruguai, Argentina, Venezuela, Colômbia, Panamá, México, Alemanha, Itália, Portugal e Espanha. Dentre as nações africanas praticantes do animismo, cada uma tinha como base o culto a um único orixá. A junção dos cultos é um fenômeno brasileiro em decorrência da importação de escravos, onde, agrupados nas senzalas, nomeavam um zelador de santo, também conhecido como babalorixá, no caso dos homens, e alorixá, no caso das mulheres. A religião tem por base a ânima, alma da natureza, sendo, portanto, chamada de anímica. Os sacerdotes africanos que vieram para o Brasil como escravos, juntamente com seus orixás, inquices, voduns, sua cultura e seus idiomas, entre 1549 e 1888, é que tentaram, de uma forma ou de outra, continuar praticando suas religiões em terras brasileiras. Foram os africanos que implantaram suas religiões no Brasil, juntando várias em uma casa só para a sobrevivência das mesmas. Portanto, não é invenção de brasileiros. Embora confinado originalmente à população de negros escravizados, inicialmente nas senzalas, quilombos e terreiros, proibido pela Igreja Católica e criminalizado mesmo por alguns governos, o candomblé prosperou nos 4 séculos e expandiu consideravelmente desde o fim da escravatura, em 1888. Estabeleceu-se com seguidores de várias classes sociais e dezenas de milhares de templos. Em levantamentos recentes, aproximadamente 3 milhões de brasileiros declararam o candomblé como sua religião. Na cidade de Salvador, existem 2.230 terreiros registrados na Federação Baiana de Cultos Afro-Brasileiros. Divindades. As divindades do candomblé são chamadas orixás, que são deuses africanos correspondentes aos pontos de força da natureza e seus arqueótipos relacionados a essa força. A maneira com a qual eles expressam suas emoções os tornam semelhantes aos seres humanos. Assim como nós, eles sentem raiva, ciúmes e cada orixá tem o seu modo emblemático particular, composto por cores, comidas, rezas, cantigas, espaços físicos e até mesmo horários. Os orixás foram associados aos santos católicos na época da escravatura e, para disfarçá-los, mantinham-nos em roupas de santos para mantê-los vivos. São divididos em 4 elementos: água, terra, fogo e ar. Alguns estudiosos afirmam que são 400 o número de orixás básicos, divididos em 100 do fogo, 100 da terra, 100 do ar e 100 da água, enquanto que na astrologia são 3 do fogo, 3 da terra, 3 do ar e 3 da água. Porém, os tipos mais conhecidos entre nós formam um grupo de 16 deuses. Conheça os 6 exemplos de deuses mais conhecidos. Exu é o primeiro dos orixás, tem a segunda-feira como seu dia de celebração e, apesar de ser visto por muitos de fora do candomblé como uma entidade maléfica, ele, na verdade, é um mensageiro dos orixás, executando o que lhe é comandado, independentemente das consequências. Xangô. Esse orixá é uma figura muito popular e representado na Igreja Católica pelo santo São Jerônimo, sob a personificação da justiça. É comemorado na quarta-feira. Oxóssi. Representado por São Sebastião na Igreja Católica, tem seu dia na quinta-feira. Oxóssi é o grande senhor das matas, protetor dos animais e seres que lá habitam, atuando também como o orixá da caça. Oxalá. O maior e mais conhecido de todos os orixás tem seu nome usado em diversas expressões populares. Representa a sua fama na Igreja Católica através do Senhor do Bonfim. Devido à sua grande importância, Oxalá tem o dia de sexta-feira reservado somente para si. Oxum. Outro grande e conhecido orixá, Oxum é o representante do amor,
da maternidade e da fertilidade. Essa característica materna faz com que a divindade seja representada pela grande mãe da Igreja Católica, Nossa Senhora Aparecida. Seu dia é o sábado. Iemanjá. A figura popular da grande deusa e senhora dos mares, Iemanjá é a mãe de todos e o espelho do mundo. Seu dia é celebrado aos sábados junto a Oxum e através da Nossa Senhora da Conceição. Práticas religiosas. Os rituais do candomblé são realizados em templos chamados casas, roças ou terreiros que podem ser de linhagem matriarcal, patriarcal ou mista. A celebração do ritual é feita pelo pai de santo ou mãe de santo, que inicia o despacho do Exu. Em ritmo de dança, o tambor é tocado e os filhos de santo começam a invocar seus orixás para que os incorporem. O ritual tem no mínimo 2 horas de duração. O candomblé recebeu uma maior influência das tradições religiosas da região ocidental da África, que tinham como prática o culto de imagens em pequenos altares e os sacrifícios de animais em oferendas às divindades, realizados em espaços especificamente destinados aos rituais coletivos. Dentre essas tradições africanas ocidentais, 2 em especial marcaram o candomblé: a Gegé e a Daometana, dos cultos voduns, e a Yorubá, ou Nagô, dos cultos dos orixás. As 2 tradições cultuam os ancestrais. Os terreiros de candomblé possuem um local apropriado de adoração do espírito de seus mortos ilustres. Esse local é denominado de Ilê Iboacu, Casa de Adoração aos Mortos. Muitas festas não têm dia certo para acontecer. As festas normalmente estão associadas aos dias santos do catolicismo. Mas as datas podem variar de terreiro para terreiro, de acordo com a disponibilidade e as possibilidades da comunidade. De maneira geral, o que importa é comemorar o orixá na sua época. O terreiro ou casa de santo é simultaneamente templo e morada. A vida cotidiana dos mortais mistura-se com os rituais dos orixás. A família de santo, a mãe ou o pai e os filhos de santo, não necessariamente parentes de sangue, dividem os cômodos com os deuses. A sucessão numa casa de santo é sempre tumultuada. Basta o pai de santo morrer para ter início uma verdadeira guerra entre orixás. Os filhos que não concordam com a indicação dos búzios costumam abandonar o terreiro e fundar a sua própria casa. Foi assim que nasceu no início do século o Gantois, uma das casas mais conhecidas em Salvador. Como toda religião, o candomblé tem uma maneira própria de encarar a morte. Segundo a crença, a alma vive no Orum, que corresponde mais ou menos ao céu dos católicos. Ela é imortal e faz várias passagens do Orum para a vida terrena. Cada um tem controle sobre essas viagens. Quem tem uma boa experiência de vida pode escolher um destino melhor na vida seguinte. Aqui na Terra, nada que se refira aos deuses e ao futuro pode ser dito sem a consulta ao Ifá, ou seja, o jogo de búzios, conchas usadas como oráculo. O Ifá revela o orixá de cada um e orienta na solução de problemas. Organização da religião. Cada pessoa, antes de nascer, escolhe o seu ori, o seu princípio individual. Ele revela que cada ser humano é único, tendo escolhido as suas próprias potencialidades. Odu é o caminho pelo qual se chega à plena realização de ori. Portanto, não se pode cobiçar as conquistas dos outros. Cada um deve ser grande no seu próprio caminho, pois, embora se escolha o ori antes de nascer na Terra, os caminhos vão sendo traçados ao longo da vida. Na África, Ori é considerado um deus, aliás, o primeiro que deve ser cultuado, mas é também, juntamente com o sopro da vida e o organismo, um conceito fundamental para compreender os rituais relacionados com a vida, como o Acessé. Entre as oferendas que são feitas a Ori, algumas merecem menção especial, como a galinha de Angola, maior símbolo de individualização e representa a própria iniciação. O peixe, que representa as potencialidades, pois a imensidão do oceano é a sua casa e a liberdade o seu próprio caminho. O pombo branco, que é o maior símbolo do poder criador, entre outros. Todos esses elementos exprimem desejos comuns de todas as pessoas: paz, tranquilidade, saúde, prosperidade, riqueza, boa sorte, amor, longevidade,
Mas cabe ao Ori de cada um eleger as prioridades e, uma vez cultuado como deve ser, as proporciona aos seus filhos. Essa religião africana vem de uma cultura oral e não escrita. Seus antepassados se sentavam com as crianças e jovens para ensiná-los através de cantos, histórias e danças. A atual situação. A África é o país em que há mais adeptos da religião concentrados. Atualmente, cerca de 100 milhões de moradores praticam as crenças de origem africana. No Brasil, estima-se que 1,5% da população nacional é adepta ao candomblé, o que representa 3 milhões de pessoas. Entretanto, cerca de 70 milhões de brasileiros que possuem outras crenças também já participaram ou participam regularmente de rituais do candomblé. A Bahia é o estado em que a maioria dos praticantes estão concentrados. O município de Salvador é o destaque. Existem mais de 2.000 terreiros na cidade, registrados na Federação Baiana de Cultos Afro-Brasileiros.